Eu quero convidar aqui o pastor Eibe, que vai estar trazendo a palavra hoje. Eu acho que a gente não precisa apresentar o pastor Eibe aqui nessa casa, Acho que todo mundo já o conhece bem. Pode acender as luzes aí, queridos, por favor. E foi tão lindo, queridos, tudo que aconteceu comigo, nesse tempo, porque está presente conosco aqui o pastor Geraldo Martins com a sua amiga. Fica de pé, querido pastor Geraldo. Veio nos honrar com a presença dele. O pastor Geraldo é o pastor filho lá do pastor Emílio, Nosso pastor a vida toda, E que infelizmente esse ano faleceu de Covid. Mas foi tão lindo, queridos, que eu fui para São Paulo e cheguei em São Paulo no dia 7 de fevereiro. Eu cheguei lá. E aí, na próxima semana, o pastor Emílio faleceu. E durante aquele período eu estava tendo 2 discipuladores, que era o pastor Emílio e o pastor Eibe. E a partir dali, então, do falecimento do pastor Emílio, ficou sendo só o pastor Eibe. Mas eu fico pegando discipulado com todo mundo que eu possa aí, Mas foi tão lindo que naquela reunião que a gente estava lá na Past Church, o pastor Sabá estava lá e ele falou uma palavra comigo que me impactou muito. Ele falou: Gilson, Deus te ama muito, cara? Porque o pastor Emílio está partindo, mas você está aqui, Abrigado, cuidado, pastoreado. E tem sido mesmo um privilégio para mim caminhar perto desses homens de Deus, tá bom? E eu quero só falar que enquanto a gente estava ali, o pastor Eibe sentiu fortemente que ele devia mudar a mensagem dele. Então, aí agora mudou de volta. Então agora ele já mudou de volta, agora já é outra. Então só para o pessoal da mídia ficar mais atento, vamos orar pelo pastor Eibe aí, Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Eibe, toda a história que a família dele tem construída no Brasil. E estar com o pastor Eibe aqui é ver a história viva, ver a história acontecendo. Obrigado por ter nos enviado o pastor Melvin, a irmã Catarina e todos os seus filhos. Obrigado porque tua palavra tem chegado a nós através da vida deles. E nós abençoamos a vida dele para ser um canal limpo do Senhor hoje. E te pedimos, por causa da nossa necessidade, Senhor, fala através dele, para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Amém, obrigado pastor Gilson, muito obrigado, tão bom estar aqui com o pastor Gilson, pastora Aline e com a minha querida família, minha querida esposa, pastora Andréa, que eu amo tanto, a Priscila e Israel, que eu amo também tanto, e a Eila, que está em algum lugar aí brincando, ou louvando, ou alguma coisa, dançando, e também tantos outros irmãos tão preciosos, Tantos irmãos preciosos como o pastor Sandro, a pastora Álvia, pastor Rony, a pastora Cássia e a Dani, o pastor William e a pastora Elaine, Uau, o pastor Antônio Carlos, pastora Lília, tantas pessoas maravilhosas, como eu sinto honrado. E vocês, querido, como eu amo essa igreja, como eu e Andréa, amor, somos tão gratos a vocês, a terem liberado esse casal tão ultra mega top, O pastor Gilson e a pastora Aline, para estar conosco. Como nós amamos vocês, viu, pastor Gilson, pastora Aline, vocês são tão preciosos, e como nós admiramos, e eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração, não só eu, mas todas as 30 Past Church lá do estado de São Paulo, e agradecer demais, porque o pastor Gilson está sendo uma bênção, e a pastora Aline também está sendo uma bênção tão grande, e a família deles. Então obrigado, mil obrigados. Nós temos uma dívida muito grande, amor, para com essa igreja preciosa. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu tenho intitulado Talmidim. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim, nada vocês podem fazer. E eu estou convencido que um dos aspectos que
que demonstram a verdadeira maturidade cristã e até crescimento em intimidade com Deus e em revelação, é quando você realmente começa a ter uma revelação muito mais profunda de que sem Jesus você não dá conta de fazer nada. Enquanto você acha que com a força do seu braço você vai poder viver a vida cristã, vencer pecados, ganhar almas para Jesus, efetuar um ministério, criar uma família, você vai quebrar a cara, vai ficar quebrando a cara, e no bom sentido da palavra, Deus vai fazer questão, se você ama a Deus, Deus vai fazer questão de você ficar quebrando a sua cara, até você receber essa revelação, que sem Ele você não pode fazer nada. Isso é uma tremenda, é muito importante ter essa revelação, e na realidade, essa revelação, ela é muito necessária para formar a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, com a ajuda do Senhor, que é outro lado da moeda, que nós não estamos sem Ele mais, nós estamos com Jesus. Então a gente tem que ter revelação agora da realidade atual, que com Ele tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós temos que ter essa revelação agora, né? Eu nunca estou mais sem Ele. É verdade que sem Ele eu nada posso fazer, mas eu nunca mais estou sem Ele. Aleluia! Então com Ele eu posso, nós podemos, amém? Em Cristo, para a glória de Jesus. Agora, o maligno tem enganado tanto os cristãos, de tal forma que eles não têm acreditado em quem eles são em Cristo, o que eles podem fazer em Cristo. E é interessante que para ser discípulo de Jesus, e para você poder fazer discípulos e discipular outras pessoas, é necessário entender um grande princípio. E esse princípio é o seguinte: Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita. Talvez você nem acredite em você, mas Ele acredita em você. Amém? Então olha para o seu vizinho e aponta o dedo e fala assim: Ele acredita em você. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver como os judeus praticavam o discipulado na época em que Jesus foi criado como menino judeu na Galileia, tá? Você sabe que esse princípio do discipulado não foi inventado quando Jesus esteve aqui na terra. Esse princípio de discipulado já era praticado pelos hebreus há muitos anos. O rabino sempre tinha os seus talmidim. Talmidim é a palavra plural para discípulos no hebraico. Um talmide, vários talmidim. E todos os rabinos tinham os seus talmidim. E na realidade todo judeu menino, o sonho dele era poder um dia ser talmidim, um dos talmidim de algum rabino. Por quê? Porque o rabino era o homem mais respeitado na comunidade judaica daquela época. Era o homem mais respeitado. Todos sonhavam em um dia poder se tornar um rabino, mas só tinha um jeito de você poder se tornar um rabino: é se você primeiramente fosse escolhido para ser um dos talmidim de um rabino, porque todo talmidim, então aí estava garantido que ele ia poder se tornar um rabino. Então o sonho de todo menino judeu era poder se tornar um dos talmidim de algum rabino. E é interessante que a base de todo o estudo dos judeus, né, lembrando que infelizmente as meninas elas não elas não tinham estudo naquela época, eram os meninos, concentrava-se nos meninos, e a base do estudo era a Torá. O que é a Torá? A Torá é também outro nome, é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, em que de longe são para os judeus os livros mais sagrados que jamais foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo. E baseado nesses 5 livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, então estavam todos os ensinamentos, as instruções, o caminho que eles chamavam. O historiador judeu do primeiro século, Joséfo, disse: acima de tudo,
nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. E o primeiro estágio de educação se chamava Bet Sefer, que significa em português casa do livro. Então, como que fazia? Os meninos de 6 a 10 anos de idade iam para a sinagoga local, aonde o rabino local ia de uma forma muito cuidadosa lá para a arca onde ficava a Torá, os rolos da Torá. E ele abria aquela arca, e ele então pegava a Torá e usava a Torá para ensinar aqueles meninos de 6 a 10 anos de idade. Agora, a realidade é que, em geral, todos esses meninos, ao chegar aos 10 anos de idade e completar essa primeira fase, que era chamado Bet Sefer, eles sabiam todos os 5 livros decorados. Eu estou falando de meninos de 10 anos de idade. Sabiam todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de cor, decorado. Agora, para a segunda fase, só os melhores dessa primeira fase podiam ir para a segunda fase. Se ele não era entre os melhores, agora com 10 anos de idade, então agora ele ficava estudando em casa. O pai dele então ia ser o instrutor dele, não só para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, como também a cultura, os ensinos dos outros rabinos, e também para ensiná-lo a profissão. Se o pai era um carpinteiro, ele ia aprender a ser carpinteiro. Se o pai era pescador, ele ia aprender a ser pescador, e assim por diante. Com 10 anos de idade, ele voltava para ser ensinado pelo pai. Mas se ele era entre os melhores daqueles do Bet Sefer, do primeiro nível, então ele podia ir para o segundo nível. O segundo nível era o seguinte: o segundo estágio era chamado Bet Talmud, que quer dizer casa de aprender. E esse segundo nível ia de 10 a 14 anos de idade, aonde eles aprendiam todo o Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus, até hoje todo o Velho Testamento de cor, decorado, de Gênesis até Malaquias, decorado completamente, de cor. E eles aprofundavam mesmo nas Sagradas Escrituras. Agora, na realidade, o terceiro estágio era somente para os melhores dos melhores dos alunos. Era chamado Bet Midrash. Bet Midrash significa casa de estudo. Agora, esse Bet Midrash sempre era feito, esse terceiro estágio de 14 anos de idade em diante. Só poucos podiam ir para ele, porque era sempre com um dos rabinos famosos. Mas antes de poder então ele ir para Bet Midrash, ele tinha que poder passar o teste para se tornar um dos talmidim de algum rabino famoso. Senão ele não ia para o terceiro estágio, né? Ele tinha que ele fazia o seguinte: ele pensava: olha, eu admiro muito aquele rabino. Lembre-se, nós estamos falando de um menino de 14 anos de idade, mas que conhece a Bíblia toda daquela época, o Velho Testamento de cor, e todas as tradições e as linhas teológicas diferentes dos rabinos. Então ele falava: eu admiro aquele rabino, eu creio igual ele, eu penso igual ele, e eu quero ser um dos talmidim dele. Então, aquele candidato a talmidim, aquele candidato a esta terceira fase, que era o Bet Midrash, ele ia e reunia com aquele rabino. E aquele rabino, então, fazia muitas perguntas, inúmeras perguntas sobre a Torá, sobre a tradição dos judeus e sobre outros rabinos e as linhas de pensamento. Ele perguntava sobre os profetas, sobre os sábios e sobre a lei oral. Ele também fazia perguntas sobre interpretação de textos difíceis e legislação, perguntas sobre palavras, frases e passagens da Bíblia. Era muito profundo. E a maioria desses rapazes de 14 anos de idade, ao findar aquela entrevista, a maioria ouvia assim do rabino:
o rabino dizia assim: olha, estou orgulhoso de você. Você conhece a palavra de Deus. Você vai fazer um bom cidadão hebreu. E você vai ajudar a nossa nação hebraica. Porque você conhece bem a palavra de Deus. Parabéns. E você é uma pessoa bem preparada. Aí ele falava: porém, não vejo em você alguém que poderá se tornar um rabino como eu, com toda honestidade. Então, você deve agora voltar para sua casa e ser treinado pelo seu pai na profissão. Então, a maioria, até os que chegavam àquele ponto, ainda assim voltava para casa aos 14 anos de idade. E eles já eram os melhores dos melhores. Em raras ocasiões, aquele menino de 14 anos de idade, o rabino sorria quando ele via que ele, na opinião do rabino, ia poder se tornar igualzinho o rabino. Ele sorria para o menino e falava assim para ele: segue-me. Era a frase que todo menino sonhava, quando um rabino dizia: segue-me. Eu fui escolhido para poder ser um dos talmidim. Eu vou agora um dia ser um rabino. Um dia ser um rabino. E ele agora começava então, a maioria dos meninos com 14 anos de idade, uma vez que ele recebia essa frase, segue-me, ele já ia e morava junto com o rabino. Já morava lá com ele. E aonde o rabino ia, ele ia também. Ele aprendendo dia e noite. Ele era mentoreado, discipulado profundamente. E é interessante que os rabinos normalmente tinham 30 anos de idade quando eles começavam a formação dos seus talmidim, né? E é interessante porque um dos grandes sábios da época de Jesus, ele falou assim, um dos grandes mestres da lei, ele falou para os talmidim: o bom talmidim é aquele que segue tão perto o seu rabino, que ao terminar o dia, ele está coberto com a poeira das sandálias do seu rabino. Em outras palavras, está seguindo tão perto que a poeira vai cobrindo ele. E ele fala: você tem que seguir de perto e ver tudo o que ele faz. Inclusive, teve algumas pessoas recentemente lá em Israel, vendo os judeus ortodoxos, que ainda até hoje os rabinos têm seus talmidim, e um rabino foi entrar no banheiro, e os talmidim foram todos seguindo até a porta do banheiro, aí ficaram todos lá esperando ele na porta do banheiro, porque até hoje é assim, é aquela coisa profunda de seguir de perto, e os rabinos, eles tinham esse costume naquela época. Os rabinos tinham o costume de, aonde eles iam, eles levavam os seus talmidim. Para casamento, para qualquer lugar, eles levavam o talmidim. E quando os talmidim faziam qualquer pergunta para eles normalmente não respondiam. Eles respondiam com outra pergunta. E eles contavam muitas histórias, chamadas parábolas. É assim que eles trabalhavam com seus talmidim. Mas lembre-se, era o rabino que ficava esperando o talmidim que ia lá e tentava, o candidato a talmidim tentava se tornar um talmidim, né, com a entrevista. Jesus, o maior de todos os rabinos, e tudo indica que Jesus passou por todas essas fases. Lembra-se, com 12 anos de idade ele já era tão bom que lá em Jerusalém ele já estava espantando os maiores rabinos. Então Jesus passou por todas essas fases, e com 30 anos de idade, em vez dele ficar lá esperando e deixando os candidatos virem, Jesus agora com 30 anos de idade quebra os moldes, e ele andando na praia vê quem? Ele vê Pedro e André, né, pescando. Por que Pedro e André estavam pescando? Eles eram jovens, talvez adolescentes,
mas eles não eram bons o suficiente para serem talmidim de ninguém. E Jesus, todo mundo sabia, ele era um poderoso rabino. E ele quebra todo o protocolo e fala para Pedro e João, Pedro e André, Simão e André: segue-me. E eles na hora deixaram tudo, as redes, o peixe, tudo. Uau, vamos segui-lo. Aí ele chega mais adiante, quem está lá? Tiago e João. Tiago e João ainda estavam trabalhando com o pai, o Zebedeu. Tudo indica que João talvez só tinha 14 anos de idade, tinha acabado de ser reprovado talvez. E Jesus chega e fala assim para os dois: segue-me. Agora, antes de eu saber isso, eu pensava assim: poxa, mas o Zebedeu, o pai deles, ia perder duas mãos de obra, 2 funcionários na hora, ia ficar triste com isso. Que nada, o sonho de todo pai judeu era ter um filho que pudesse um dia se tornar um grande rabino, um filho que era talmidim. Agora imagina um pai ter 2 filhos, aí que ele ficou orgulhoso mesmo. Então quando Jesus fala para Tiago e João, aqueles 2 adolescentes: segue-me, eu imagino que eles olharam para Jesus, olharam para o pai, e o pai falou: vai. E eles então seguiram Jesus. Imagina a emoção. Por isso que a mãe depois ficou tão orgulhosa que ela veio pedir Jesus, se um podia sentar à direita e outro à esquerda, você lembra? Mas que emoção, que privilégio, que coisa linda. E agora eles estavam seguindo Jesus. O grupo todo, esse grupo de talmidim, que sabe o quê? Para os homens eles não tinham sido bons o suficiente, mas para Deus Ele os escolheu, e eles um dia iriam mudar o mundo todo, para a glória de Jesus. E eles naquela emoção seguindo Jesus, um dia Jesus vai para uma cidade onde nenhum rabino pensava em ir. Sabe qual cidade? Cesareia de Filipe. Era uma colônia romana cheia de imoralidade, de templos pagãos. Então nenhum rabino, eles falavam que aqueles lugares eram podres, eram imorais, cheios de idolatria, que não podia se ir para um lugar desse. Eu imagino os meninos, né, seguindo Jesus, aqueles rapazes, adolescentes. Poxa, mas por que ele está nos levando lá, será? Que coisa interessante. E lá tem, até hoje eu já fui lá, as ruínas. Hoje tem as ruínas, mas na época eram os próprios altares do deus Pan. O deus Pan, ele era um deus, aliás, lá era o centro mundial principal do deus Pan. Esse era um deus falso, que a parte de cima era de homem e a parte de baixo de bode, de cabrito. E as pessoas iam lá e adoravam esse deus Pan, e dizem que praticavam até atos sexuais com cabritos e toda aquela imoralidade. E lá tem uma gruta, até hoje essa gruta está lá, apesar que ela está toda soterrada, mas tem uma gruta, uma caverna, e é bem ao pé do Monte Hebron, então, do Monte Hermon, e é muita pedra, muitas pedras lá. E essa caverna lá, inclusive o pastor William, nós fomos lá, né? E a pastora Elaine, foi muito emocionante. Lá tem uma caverna, e nessa caverna, nessa gruta, que agora está soterrado, mas antes ela era bem profunda, e ela se dava num rio subterrâneo, que faz a nascente do rio Jordão, e depois corre para dentro do mar da Galileia. E eles ofereciam sacrifícios de animais, e alguns historiadores dizem que eram também sacrifícios humanos para o deus Pan. E quando eles jogavam então aquele sacrifício lá dentro daquela gruta, se saísse sangue lá
porque era um rio subterrâneo, mas lá na frente, uns 100 metros, 200 metros, a água sai. Se saísse sangue é porque o deus Pan não havia aceito o sacrifício. Mas se não saísse sangue é porque ele aceitou o sacrifício. E sabe qual era o nome daquela gruta, onde jogavam os sacrifícios humanos? Era a porta do inferno. E lá mesmo, a Bíblia fala em Mateus, que foi lá em Cesareia de Filipe, nesse local, que Jesus olha para os seus talmidim, aqueles adolescentes, e ele disse: olha, eu estou edificando minha igreja. Igreja era uma palavra bem conhecida na época. Igreja era como se fosse um ministério de um rei. Era a equipe principal que o rei usava para governar sobre a terra. E Jesus disse: eu estou edificando minha igreja. Vocês fazem parte dessa minha igreja, desse meu ministério. Eu estou edificando minha igreja. E as portas do inferno, seja essa porta aqui do Deus Pan, seja qualquer porta do inferno, não vai prevalecer. A minha igreja vai avançar, e um dia até esses adoradores de cabrito vão converter, vão entregar a vida ao Senhor, porque nada vai impedir o avanço da minha igreja. Aleluia, amém? Yes. Já pensou numa coisa? Você sabia? Eu antes achava, quando ele disse assim: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu pensava que era assim: olha, edificar a igreja sim, e o inferno vai vir tentar destruir e não vai conseguir. Não é esse o retrato no grego. O retrato no grego é que Jesus falou: eu edificarei minha igreja assim, para cima, e também expandindo para os lados. E ela vai ficar expandindo, até chegar nos portões do inferno. Aí aqueles que o inferno diz: esse aqui nunca vai converter, esse aqui é ateu, esse aqui é adorador de cabrito, esse aqui nunca vai converter. Aí o que esse retrato no grego mostra? Que as portas do inferno não vão impedir o avanço da igreja. A igreja vai destruir as portas do inferno e resgatar essas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Jesus que Ele está edificando. Uau! Agora, diga, por favor, diga assim: Ele me escolheu. Olha só, você sabia que você também foi escolhido? Não foi só aqueles 12. João capítulo 15, versículo 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe, todo talmide, todo mundo que participava, todos os talmidim de qualquer rabino sabia que era um dia o dever dele ser igualzinho o rabino. Então, quando ele chegava a 30 anos de idade, ele tinha que ser um rabino igualzinho, uma cópia do seu rabino. Agora, você imagina os discípulos conversando entre eles? Mas nosso caso é diferente. Jesus é perfeito. Como que a gente vai ser igual a Ele? Como que a gente vai transformar água em vinho? Como que a gente vai ressuscitar os mortos? E Ele é perfeito. Eu até imagino eles conversando entre eles, e o Pedro, o Tiago e o João conversando, e o Pedro falando: cara, nós nunca, como que nós vamos ser igual ao nosso rabino? Igual ao mestre? Eu estava falando com a Maria o outro dia, e ela confirmou, quando ele nasceu, ela era virgem, cara. Ele é filho de Deus mesmo. Nós nunca vamos poder ser igual a Ele. Nós nunca vamos poder ser igual a Ele. Já pensou nisso, gente? Até quando Jesus era pequeno, Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não tinha natureza. Sabe, como toda criança, até a Eila, minha neta, que é, depois de Jesus, é a mais perfeita bebê que já assistiu. Mas, até ela, em vez em quando, tem que levar umas palmadinhas, né? Uma disciplina. Por quê? Porque toda criança não tem aquela natureza que, em vez em quando, não, é meu, não, não é mesmo? E a criança está brincando com um carrinho, o outro menino quer brincar, deixa eu brincar, não, é meu carrinho. Jesus não era assim. Ele estava lá brincando com o camelo dele. Aí o outro menino chega lá assim: deixa eu brincar com o seu camelo. Pode brincar, pode até ficar com ele se quiser.
Olha, a perna dele quebrou, vou curar para você. Jesus era perfeito. E você sabe que um dos alvos principais de Jesus, ao trabalhar com seus talmidim, era ajudá-los a entender: o meu segredo para fazer tudo o que eu faço não é porque eu sou filho de Deus. O meu segredo que eu faço tudo o que eu faço é porque eu sou íntimo com o Pai. E se você for íntimo com o Pai igual eu sou, você vai poder fazer tudo o que eu faço. E ele ficava trabalhando nisso, ao ponto que na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele fala assim: Pai, agora eles reconhecem que tudo que me tens dado provém de ti, não provém de mim. Então, esse foi o alvo, e ele ficou trabalhando com os discípulos nisso. Por exemplo, Jesus estava andando em cima da água, você sabe a história. Primeiro, é um fantasma, é um fantasma. Jesus, calma, sou eu. Olha o Pedro está aqui no barco, pensando. Todo o talmidim, Jesus fica enfatizando: as obras que eu faço, vós também fareis e maior. Todo o talmidim é para fazer tudo que o rabino faz. O rabino está andando na água. Mestre, se for o Senhor mesmo, rabino, me manda andar em cima da água. O que Jesus falou? Pedro, quem que acha que você é, rapaz? Só eu que posso andar em cima da água. Foi assim que Jesus falou? Não, Jesus falou: claro, eu queria que todos os 12 pulassem do barco agora. Só você está tendo essa coragem. Você falou: ele afundou depois. Deixa eu te falar uma coisa, não critique Pedro por ter afundado, até que você ande em cima da água. Eu sou fã do Pedroca. Ele pula, olha só, imagina. Talvez ele fez. Tudo que o rabino faz, eu faço. Fica aqui, as sandálias vão jogar, não é nem poeira agora, é até pingo de água. Eu vou andar com o meu rabino. Aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. O que Jesus falou? Homem bule, né? De pouca fé. Vocês vão entender a piada um dia. Então, o que Jesus falou? Homem de pequena fé. Olha só. Qual era a pequena fé de Pedro? Em Jesus? Pedro não duvidava nem um pingo que Jesus dava conta de andar na água. Pedro não tinha Pedro tinha toda a fé em Jesus, que Jesus podia fazer. Sabe o que faltava para Pedro? Pedro não estava com falta de fé em Jesus. Pedro estava com falta de fé que ele podia fazer o que Jesus fazia. Olha só. E é isso que Jesus chama a atenção. E é isso que ele está querendo chamar a sua atenção. Sabe, você sabe que Deus pode todas as coisas. O que Ele quer que você saiba é que Ele acredita em você, e que em Cristo você também pode todas as coisas. Você pode. Ele acredita em você. Sabe, eu aprendi que devemos ter fé em Deus. Mas é verdade, mas melhor ainda é saber que Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Agora, Ele acredita que você pode ser como Ele. Em Romanos nós vemos um texto muito interessante. Fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, em Romanos 8, 15 a 17, né? Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Na NVI, essa expressão é o espírito que nos adota como filhos, baseados no qual clamamos: Abba Pai. Abba Pai. Por que a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos, ele faz tanta questão de dizer: isso é um grande privilégio, que você é um filho por adoção, que clama Abba Pai. É interessante, além de Jesus, só o apóstolo Paulo usa essa expressão Abba Pai, porque é uma palavra
O Novo Testamento foi escrito no grego, mas a palavra Abba não é grego, é aramaico. E só o apóstolo Paulo usa isso 2 vezes, uma em Romanos, outra em Gálatas. Todas as 2 vezes a sua audiência era da cultura romana, e eles sabiam muito bem quando Paulo diz: nós clamamos Abba, Pai, porque nós agora somos filhos adotivos. Da cultura romana todo mundo entendia isso, mas nós aqui no Brasil muitas vezes não entendemos, porque nós muitas vezes não fomos informados como era a cultura romana naquela época. Veja bem, essa frase, além de Gálatas e Romanos, só foi usada uma outra vez no Novo Testamento. Foi quando Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele disse: Abba, Pai. Ele usou essa mesma expressão em aramaico: Abba, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, então não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Escuta bem, olha só, temos que entender a cultura romana para poder valorizar isso. Na cultura romana, a cultura romana era um império cheio de aborto. Milhões de pessoas abortavam, mulheres abortavam, cheio de aborto e cheio de escravatura. Nunca houve na história da humanidade nenhum império que teve tantos escravos como a Roma. Só na península da Itália houve 3 milhões de escravos. 3 milhões de escravos. O imperador romano, ele fez o recorde um dia, onde ele vendeu em 1 hora 50 mil pessoas para os mercadores de escravos. Foi uma cidade inteira. Nunca houve na história do mundo tanta escravatura. E a cultura romana, ela tinha o que ela chamava a lei das 12 tábuas, que era uma espécie de constituição dos romanos. E uma das coisas que essa lei das 12 tábuas abordava era a escravatura. Por quê? Porque na mentalidade dos romanos, os filhos muitas vezes não eram de confiança, porque a verdade é que lá na cultura de Roma, porque eles começaram a ficar muito ricos e muito cheios de riqueza, e os filhos de papaizinho lá, que eram pelas toneladas, eles eram muito cheios de pecado e devassidão, e eles muitas vezes queriam ficar com a herança. Então eles matavam os pais de uma forma sutil para poder ficar com a herança. Então a lei das 12 tábuas, vendo que essa situação estava muito agravante, a lei das 12 tábuas disse o seguinte: olha, se você quiser deserdar seu filho, você pode. Se ele não estiver te obedecendo, você pode puni-lo severamente. E olha que a lei romana era bem severa contra uma pessoa assassinar outra. Mas a lei das 12 tábuas falava: se o seu filho for tão rebelde que você precisa castigá-lo até matá-lo, não vai ser crime. Olha só que a lei das 12 tábuas regulamentava. E dizia o seguinte: você poderá ir para o cartório, deserdar seu filho, e se você quiser, você pode adotar alguém para ser seu filho, ou um sobrinho seu, ou até um escravo seu, que for muito fiel, que você vê que esse te ama mesmo, você pode adotá-lo e registrá-lo como seu filho, e aí ele que vai ser o seu herdeiro. Agora, olha só que coisa interessante. Muitos senadores acabaram fazendo isso, porque seus filhos eram tão horríveis. Você pode notar que nenhum dos Césares no Império Romano passou o trono dele para o seu filho, nenhum deles. Então, muitos adotavam um sobrinho, adotavam um escravo. E então, na mentalidade romana, quando o apóstolo Paulo diz: nós somos filhos por adoção, nós não somos mais escravos, nós somos filhos por adoção. Então eles já sabiam muito bem o que era isso, porque tem uma coisa que a lei das 12 tábuas dizia, sabe? Isso aqui que é o mais profundo. Pense muito bem antes de você adotar alguém,
Porque se ele for filho adotivo, aí você nunca mais pode deserdá-lo. Nunca mais. Então era mais vantajoso ser filho adotivo do que um filho biológico. Olha só. E por isso que apóstolo Paulo, para os romanos, fica enfatizando: nós somos filhos adotivos. E aqui que está a parte mais profunda. Quando Jesus, bem antes dele ser separado do Pai, lembra que ele gritou lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele não estava mentindo nem enganado. Deus foi separado de Jesus por causa dos nossos pecados que estavam em Jesus. Bem antes disso, lá no jardim do Getsemane, o que Jesus falou? Abba, Pai. Então o que Paulo está dizendo aqui em Romanos e Gálatas? Ele está dizendo, é como se Deus deserdasse o filho dele e te adotou. Olha só, Abba, Pai. Nós agora clamamos a ele, Abba, Pai. Agora é claro que Deus é tão infinitamente sábio que depois que o preço de todo o pecado foi pago, Jesus agora realmente assume, e Ele é a maior autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Jesus, co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Por isso que ele disse em 1 João 4:17, né? Mas antes de ler esse texto, deixa eu só falar uma coisa. Ele acredita que você pode ser como ele. Ele acredita que você pode ser como ele. Ele te deu capacitação sobrenatural. Olha o que ele disse: segundo ele é, também nós somos neste mundo. Irmãos, eu nunca tinha sido ensinado isso toda a minha vida. Eu sempre fui ensinado que um dia eu ia ser igual Jesus lá no céu. Mas a Bíblia não fala que é lá no céu que nós vamos ser igual a Ele. A Bíblia fala que agora, segundo Ele é, também nós já somos, no presente, no mundo espiritual, não pelos nossos méritos, não porque nós fizemos nada para merecer isso, mas sim pelo sangue de Jesus que nos purifica. No mundo espiritual nós já somos como Jesus. Amém? Você recebe isso? Aleluia! Aleluia! Diga assim: eu declaro, eu recebo o que a palavra de Deus diz sobre mim. Assim como Ele é, eu já sou nesse mundo. Diga, assim como Ele é, eu já sou nesse mundo. Agora diga, Ele acredita em mim. Aleluia, aleluia. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Fiquem em pé, por favor. Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso. Cremos que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Obrigado porque o Senhor acredita em nós. Obrigado que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós vamos continuar tomando posse daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós temos em Cristo. Aleluia. Eu quero que você agora diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor acredita em mim. O Senhor me escolheu para ser um dos seus talmidins. Olha aqui para mim, queridos. Bem antes de Jesus subir para o céu, olha a revolução que Ele causou. Ele mudou por completo o protocolo. Lembra que antes só pouquíssimos, bem especiais, podiam ser talmidim? Olha o que Ele diz em Mateus 28: ide, portanto, fazei o que? Talmidim de todas as nações. Agora todos podem ser talmidim de Jesus. Todos podem ser talmidim de Jesus. Aleluia! Aleluia! Olhe para o seu vizinho e fala assim: você é um poderoso talmidim de Jesus.